Muito se falou, inclusive aqui no canal, sobre a enorme supremacia do Flamengo sobre o Vasco depois que o time rubro-negro bateu o seu tradicional adversário por 2-0 no sábado à noite no Maracanã pela Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, fase de classificação, melhor dizendo, do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Foi a 16ª vitória do Flamengo nos 20 últimos jogos, com 2 empates e 2 derrotas. E contando os 30 últimos compromissos entre os dois velhos rivais, o Flamengo agora tem 17 vitórias. Isso mesmo, 17 vitórias, com 11 empates e, ainda assim, só 2 vitórias do Vasco. Uma em 2021, na pandemia, e outra em 2023. Ou seja, nos 30 últimos encontros, o Vasco só venceu o Flamengo 2 vezes. E tradicionais equipes do Rio de Janeiro, que já foram campeãs, como o América, como o Bangu, além de alguns times do interior e times pequenos, tem mais triunfos sobre o Flamengo, contando os 30 últimos jogos, do que o Vasco da Gama. E o São Cristóvão também se iguala. Ele que já foi campeão carioca uma vez, mas que há muito tempo não frequenta a primeira divisão do futebol do estado. E esse levantamento foi feito pelo rubro-negro Júlio James. Você vê aí o perfil dele no Twitter, né? Agora X, como é conhecida a rede social, siga você que é torcedor do Flamengo. O Júlio, que é um amigo, fez o levantamento e a gente compartilha esse levantamento que ele fez e publicou na rede social aqui no canal, até para poder discutir um pouco sobre isso, porque é de fato impressionante. A cada vez que a gente vai cavucando mais as estatísticas, mais impressionante fica essa disparidade entre dois times que são rivais centenários, que já protagonizaram grandes duelos com períodos de domínio de um lado ou de outro. Como explicar? Realmente algo muito mais complexo do que parece. E vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o apoio do SofaScore. Faça o download do aplicativo por intermédio do QR Code que está na sua tela ou do link que está na descrição do vídeo e tenha acesso a farto conteúdo, inclusive as estatísticas do Flamengo, do Vasco, de todos os times do Brasil, do exterior, mais de 2.500 atletas no banco de dados, tem mapa de calor, é muito conteúdo no SofaScore que também acompanha em tempo real a partida que você escolher, os jogos do campeonato que você quiser seguir ou de um time específico que você eventualmente queira seguir, seu time ou outro time que você gosta de acompanhar no exterior, não só futebol, como outras modalidades, como basquete. Eu sempre sigo na NBA o New York Knicks, que é o time pelo qual torço lá na Liga Profissional do Basquete dos Estados Unidos. Então você escolhe, ele tem o seu cardápio, né? Você monta ali da maneira que achar melhor e acompanha para ficar bem informado e ter mais condições de debater, inclusive, sobre futebol com seus amigos, fazendo o download do aplicativo SofaScore. SofaScore, link na descrição do vídeo, no QR Code na tela, é o nosso parceiro e apoia o jornalismo do youtube.com/Mauro César. Vou mostrar para vocês agora uma sequência de telas. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque realmente impressiona. Você vê aí a primeira delas. Sempre os últimos 30 jogos, pessoal. Flamengo e Americano. 21 vitórias do Flamengo, 3 empates, 6 do Americano. Uma foi por WO, no dia 1º de julho de 97, né? Há quase 28 anos. Então note que mesmo sem essa vitória, nos últimos 30 encontros, o Americano, que há muito tempo não enfrenta o Flamengo e tudo mais, venceu o time rubro-negro 6 vezes. Flamengo e Volta Redonda. Esse enfrenta todo ano, porque está na primeira divisão. E, aliás, tem a campanha idêntica do Flamengo, o número de pontos, nesse Campeonato Carioca, na Taça Guanabara. O Volta Redonda, nos 30 últimos encontros com o Flamengo, venceu 5 vezes. O Americano, 6. Lembrando, o Vasco, só 2. O América, né, que não joga contra o Flamengo desde o dia 22 de janeiro de 2011, ou seja, já há 14 anos. Impressionante isso também, né? O Flamengo não enfrenta o América, mas nos 30 últimas vezes que Flamengo e América se enfrentaram, tivemos 20 vitórias do Flamengo, 5 empates e 5 triunfos americanos. O América tem mais vitórias do que o Vasco com relação ao Flamengo nos 30 últimos compromissos. Flamengo e Madureira. Madureira segue na primeira divisão, enfrentando o Flamengo anualmente. Nos 30 últimos jogos, 20 vitórias do Flamengo, 6 empates e 4 vitórias do tricolor suburbano, mais do que o Vasco, o dobro em relação ao Vasco. Vamos agora ao Bangu, que acaba de ser rebaixado para a segunda divisão do Rio de Janeiro. O Bangu tem enfrentado o Flamengo todos os anos, ano que vem não deve enfrentar. 30 últimos jogos, 23 vitórias rubro-negras, 4 empates e 3 vitórias do Bangu. O Vasco, repito, só teve 2. Últimos 30 duelos entre Flamengo e Olaria, que também não está na primeira divisão. 21 vitórias do Flamengo, 6 empates e 3 do Olaria. É mais um com mais vitórias sobre o Flamengo nos 30 últimos encontros do que o Vasco.
O Canto do Rio, da minha cidade de Niterói, que não tem futebol profissional há décadas. Há décadas. Nas 30 últimas vezes que o Canto do Rio jogou com o Flamengo, ele perdeu 25, empatou duas e ganhou três, mais do que o Vasco. A Portuguesa, que segue enfrentando o Flamengo anualmente, porque está na primeira divisão do Rio. Perdeu esse ano para o Flamengo. Foi uma das 24 derrotas para o time rubro-negro nos 30 últimos encontros entre o Flamengo e a equipe da Ilha do Governador. 4 empates e 2 vitórias da Portuguesa, o mesmo número do Vasco. São Cristóvão, foi campeão carioca em 26, também está há um bom tempo fora da elite do futebol carioca. O Fluminense, como queiram, 23 vitórias do Flamengo, 5 empates e 2 do São Cristóvão, igual ao Vasco. Campo Grande, também há um bom tempo, o time lá da zona oeste do Rio de Janeiro está fora da elite do futebol do estado, mas nos 30 últimos compromissos empatou dois, empatou seis, melhor dizendo, perdeu 22 e ganhou duas vezes, idêntico ao Vasco em número de vitórias. O Goitacás de Campos, que também há muito tempo está fora da primeira divisão, 24 vitórias, 4 empates e duas vitórias do Goita, contando os 30 últimos compromissos entre o Flamengo e o time azul da cidade do norte do estado do Rio de Janeiro. Flamengo e Cabo Friense, últimos 28 jogos, na verdade não são nem últimos, né? Só se enfrentaram 28 vezes. 21 vitórias do Flamengo, 5 empates, e mesmo não tendo nem 30 jogos contra o Flamengo na história, a Cabo Friense venceu duas vezes, o mesmo número de vitórias que o Vasco obteve contra o Flamengo nos 30 últimos duelos. Flamengo e Boa Vista só tiveram 23 encontros, 17 vitórias do Flamengo, 4 empates e 2 vitórias do Boa Vista, mesmo tendo enfrentado o Flamengo menos do que o Vasco nesses 30 últimos compromissos, não tem nem 30. No caso do Nova Iguaçu, chama mais atenção, porque foram 16 jogos apenas, pouco mais da metade do que essa contagem de 30 duelos Flamengo e Vasco. 12 vitórias do Flamengo, 2 empates e 2 vitórias do time da Baixada Fluminense. E Flamengo e Resende, também com 16 duelos entre os dois, 12 vitórias do Flamengo, 2 empates igualzinho, 2 vitórias da equipe do Resende, ou seja, o Flamengo tem duas ou mais derrotas para todos esses times pequenos do interior ou tradicionais que não estão mais na primeira divisão. O caso do Bangu, que acaba de cair, o América está fora da primeira divisão. Esses times tiveram mais vitórias sobre o Flamengo do que o Vasco, ou o mesmo número, contando os 30 últimos compromissos, ou o máximo de vezes que enfrentaram, 16, 28, enfim. É impressionante, é assustador esse dado. Assustador esse dado, de fato, chama muita atenção. E eu tenho dito, é necessário que os vascaínos conversem, se unam, tentem encontrar uma solução. Ou vai aparecer um mecenas aí colocando grana, ou alguma empresa que compre o Vasco, que faça alguma coisa, ou então, digamos que é, a SAF se renove, ou então os vascaínos têm que se unir, tentar encontrar a solução para reorganizar o Vasco em algum tempo, em alguns anos, para que o time saia dessa situação. Porque nos duelos com o Fluminense e com o Botafogo, não é assim. O Flamengo ganha, o Flamengo perde. Mas é incrível, né? Quando a gente olha para trás e pensa, 30 jogos, Flamengo e Vasco, só duas vitórias do Vasco e 17 do Flamengo, e quando você faz o recorte mais breve, que vem das finais do Campeonato Carioca de 2019 para cá, quando o Flamengo começa a se fortalecer de fato, né? Que foi naquele ano em que ganhou o Libertadores e o Brasileiro na mesma temporada, antes até do Jorge Jesus, final do Carioca, Abel Braga, técnico do Flamengo, o Flamengo venceu o Vasco duas vezes, nas duas partidas finais, e de lá para cá são 20 compromissos. E o Flamengo venceu 16 desses 20, o que dá 80%, gente, de vitórias. É muita coisa. É espantoso. Enfim, aí estão os números para que você possa até debater com seu amigo rubro-negro vascaíno o que acontece afinal. Esse vídeo tem o apoio do SofaScore. Faça o download do aplicativo, link na descrição ou no QR Code que está na sua tela. O SofaScore é parceiro aqui do canal e é o aplicativo que não pode faltar no seu celular. Você que quer ficar sempre bem informado sobre tudo o que acontece no Esporte Rei. E também nas outras modalidades esportivas, é claro. Teremos live nesse sábado, depois do jogo Flamengo contra Maricá. Última partida do Flamengo e do Maricá na Taça Guanabara. Depois vem o mata-mata do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Flamengo pode levantar mais um troféu, se por acaso conseguir uma vitória sobre o Maricá, porque Volta Redonda tem a mesma pontuação, mas se vencer seu jogo, é quase impossível, né? Ou praticamente impossível tirar a diferença do saldo que favorece a equipe treinada por Felipe Luiz. Então, live aqui depois do jogo desse sábado, eu conto com a sua audiência naturalmente. Também quero aqui destacar o Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Participe do Clube de Vantagens da S1 Live. Participando do Clube de Vantagens, você concorre
a uma camiseta oficial do Clube da Seleção à sua escolha, se você for o sorteado, toda segunda-feira, ao final do Na Área, que é a live da qual participa às segundas e sextas, às 11 da manhã, com o André Rocha, Alain Bimate. Na edição de segunda sempre tem um sorteio. Se você participar também do Clube de Vantagens, pode entrar para o bolão e pode faturar. Então aproveite, é um clube de vantagens. É uma maneira também de você apoiar o trabalho da S1 Live. Todo dia tem conteúdo para você. Acesse o link na descrição do vídeo para participar do Clube de Vantagens da S1 Live e aproveite para fazer a inscrição no canal, caso você ainda não esteja inscrito. A S1 Live remando aí para chegar nos 150 mil inscritos. Também destacando aqui embaixo na descrição do vídeo os links para o meu canal de cortes com o melhor das nossas lives, o clube de membros do canal, onde você apoia o canal, participa, teve a live dos membros agora antes de Flamengo e Vasco no sábado, mês que vem tem mais live dos membros, acesso mais rápido aos vídeos também para quem é membro do canal, promoções e parcerias com amigos que também oferecem descontos para os integrantes do Clube de Membros. Então participe e assim você apoia o nosso canal. Também destaco aqui o link para o curso online de jornalismo esportivo e para o blog do Mauro César no UOL Esporte, todo dia um novo texto sobre futebol. Então live nesse sábado depois de Flamengo e Maricá. Eu espero vocês. Valeu, saudações.